Se você sabe de Cristo, busca Ele, busca ser parecido com Ele, segue Ele, aceita o discipulado dele, segue as instruções que Ele deixou para nós através da Bíblia, pode se considerar um cristão. A gente estar em comunhão é mais uma função que Ele nos orientou para nós, para nosso benefício maior. Porque, como a ciência mesmo diz, nós precisamos de outras pessoas para nos se desenvolver melhor. E nós somos aquilo que nós frequentamos e nós nos tornamos mais parecido com as pessoas que nós nos relacionamos. Por isso a importância da comunhão. Quero falar sobre o amor e a empatia na prática. Porque nós que se consideramos cristãos, seguimos e aceitamos o discipulado de Cristo, nós sabemos que nós precisamos aprender a exercer a empatia. Nós já aprendemos logo de início sobre a empatia, mas na hora de exercer é muito mais difícil. Tudo na prática é muito mais complicado. E eu quero falar um pouquinho daquelas pessoas que não gostam muito dos cristãos. Os cristãos mesmo, que são cristãos de verdade, que são os discípulos de Cristo. Não que só acreditam, mas que são cristãos. Muitas pessoas se incomodam com essas pessoas pelo estilo que elas levam, pelos conteúdos que elas trazem na rede social, como elas pensam em suas ideologias. E pelo fato dela ter essas incomodações, muitas dessas pessoas reagem de uma forma negativa a nós, né? E muitas vezes até abala nossas emoções. Por exemplo, na rede social aqui, que você está vendo meus vídeos, muitas pessoas não gostam de conteúdo cristão. E ainda mais quando você posta algo relacionado à casa do Pai, relacionado à igreja. Mas nós devemos pensar mais, nós que somos mais maduros, que se consideramos mais sábios, porque nós busca da fonte de Deus, sabedoria de Deus, né? Exercer uma empatia maior, pensar, né? O que fator que está por trás dessas atitudes, né? O que leva essas pessoas a ter essas atitudes negativas para conosco. E quando a gente busca entender mais isso, nós vemos que nem todos os fatores são os mesmos. E nós se colocamos mais no lugar dessas pessoas e nós consigamos amar mais elas, exercer mais a empatia. E ao a gente buscar entender mais as pessoas, não aceitar, sabe, gente? Não é aceitar. Entender. Quando você busca entender o lado do outro, a situação, né, o lado do outro, da pessoa, se colocar no lugar do outro, você está tentando entender o lado do outro, isso é exercer a empatia. E a compaixão é quando você toma uma atitude até a pessoa, que é a evolução da empatia, que já é a compaixão. Mas aqui no caso nós estamos falando da empatia. Você se colocar no lado do outro, não você concordar, mas sim entender, não é aceitar, é entender. E quando nós buscamos entender, cada vez mais nós vamos vendo como essas pessoas têm sérios problemas. E é em várias áreas da vida. Mas vamos aqui direto ao ponto para não ficar, né, muito longo esse vídeo. Muitas pessoas reagem negativamente a nós, né, no caso aqui da rede social, aos conteúdos, principalmente relacionados à igreja, a maioria por conta de alguma frustração, uma decepção, um trauma que elas passaram, né? Por conta que se escandalizaram com as igrejas. Ou viram o relato de outras pessoas que se escandalizaram. E elas criam já um certo tabu, né? Um impasse, que elas não podem nem cogitar elas indo nesse lugar. Elas não podem nem imaginar, elas não suportam mais nem que falem desses lugares, né? Porque, cara, uma coisa é você se frustrar, se traumatizar com qualquer coisa do mundo. Mas quando é um ambiente ou uma pessoa relacionada a Deus, a escandalização é muito maior. A dor é muito maior e o nosso inimigo se aproveita disso. Pelo fato do inimigo se aproveitar dessa situação, muitas vezes ele pega essas pessoas que passaram por esses traumas, essas frustrações, para mantê-las num cativeiro, né? Fazendo elas pensar coisas totalmente diferentes do que Deus realmente quer para elas, né? Por exemplo, não vai nesse lugar, que as pessoas são falsas, as pessoas são maldosas, falam de Deus, mas são lobo com pele de cordeiro e etc, inúmeras coisas. É melhor viver nessa vida mesmo, para viver indo lá pra voltar mais machucada, com o coração ferido, que eu fique no mundo mesmo.
né? E inúmeros outros pensamentos, né? Ele vai jogando, lançando para essas pessoas ficarem aprisionadas nisso, para não dar iniciativa de estar em comunhão com comunidades espirituais, né? Muitas pessoas não gostam que nem falar igreja, a palavra igreja, elas já... não quero saber. Reunião de oração, não quero saber. Não vou não. Recebe tanto convite que for, mas não vão. Por conta de tanto que elas foram machucadas, tanto que elas estão com as emoções abaladas em questão dessa situação, dessas péssimas experiências que elas teve. E aí onde eu entro, eu vejo muitos ataques de pessoas que se dizem cristãos, servo de Deus, filho de Deus, contra essas outras pessoas que estão mais, digamos assim, mais afastadas de Deus. E é uma batalha, é uma loucura, uma guerra, um atacando o outro. E eu quero vir dizer para nós que consideramos servo de Deus, filho de Deus, que buscamos a direção dele, para nós colocarmos mais no lugar dessas pessoas. Eu vejo até pessoas que se dizem cristão fazendo grupinho, aquilo que foi trazido para a sociedade, tipo uma desigualdade, um distanciamento, estão levando para a rede social. Nós, servos de Deus, levando para a rede social isso também? Se afastando? Não faz parte do meu Instagram, só esse aqui faz parte do meu Instagram. Sabe, aquela separação, aquela desigualdade de novo. A mesma coisa no mundo real, estão levando para a rede social. Na minha visão, vejo tudo errado. Tudo errado. E eu vejo que muitos pensam assim: nossa, não gosto dos meus conteúdos, é demônio. Se afasta mesmo, sai de perto. E não busca entender, se aproximar. Sinceramente, eu vejo muito egoísmo no coração de pessoas que se dizem cristão. Primeiro obstáculo, na primeira implicaçãozinha, perseguiçãozinha, já odeiam os outros, os ímpios, já odeiam rebelde, confunde rebelde com os leigos e os ignorantes, já trata todos iguais, não arruma uma estratégia, não arruma um modo de: o que eu posso fazer mais, Senhor? O que eu posso fazer mais para ir? Tem medo de ir até os lobos, não querem ir até os lobos, só querem ficar nas ovelhas, sabe? Não tem coragem. Não, fui perseguida aqui, não vou fazer mais nada, não dou conta, não posso atrair lobos. Tem medo de atrair lobos? Que tipo de servo nós somos? Tem medo de atrair lobos? Tem medo de você virar um lobo? Você não consegue influenciar um lobo virar uma ovelha? E deixam muitas das vezes de ir até ir aos grupos dos leigos, dos ignorantes, dos insensatos, porque nem é o grupo dos rebeldes. Rebelde é aquele que já sabe da palavra e se afastou. Mas eu falo o grupo dos leigos, que talvez nunca tiveram oportunidade de saber o que é realmente cristianismo, saber sobre o verdadeiro evangelho de Deus, e nunca teve essa influência. E nós, por querer ficarmos na acomodação, deixamos de ir até esses grupos, de causar sede e fome neles. E além de já ter isso há séculos aqui no mundo real, agora estão levando isso também para a rede social. Eu acho um absurdo. Um absurdo, igreja. Nós temos que acordar, parar de sermos medrosos, parar de se acomodar. Nós temos que ser mais maduro. Que tipo de cristão que nós somos que não temos maturidade? Maturidade mais do que os ímpios? Na primeira implicaçãozinha, corremos e ficamos choramingando e ficamos na fase de vitimismo para sempre. Gente, ficamos igual uns bebês chorão no colo do pai, porque simplesmente em algum momento da vida nossas expectativas não foram correspondidas pelos ímpios, pelos ignorantes, ou porque fomos implicados, ou porque fomos perseguidos. Não quero mais essa missão. Que tipo de cristão é esse? Medroso? Deus não despertou a gente, não levantou a gente para viver com medo, não. Levantou a gente para sermos ousados. Levantou a gente para ir lá
no meio do lobo, pra gente nos encher, se esvaziar do mundo, de nós, se encher dele, ter uma intimidade com ele, se encher dele, pegar a coragem dele, ir lá transbordar, causar sede e fome nos lobos, transformar os lobos em ovelhas, ser influência, não ser influenciado. Mas para isso, para a gente ter essa caminhada até eles, sair da acomodação. Saiba que nós iremos se decepcionar sim, seja com Deus, seja sem Deus, nós sempre teremos decepção. Não adianta. Mas que não possamos ficar aprisionados nessa decepção, nessa fase de vitimismo absurda. E não se igualemos aos outros, aos demais, aqueles que não têm a sabedoria de Deus, a presença de Deus. Não se igualemos a eles, que sejamos diferentes. Fomos decepcionados? Ok, ergue a cabeça, limpa o coração, segue em frente. E se em algum momento nós fomos tratados como lixo porque não correspondemos às expectativas deles, é que nós não possamos se igualar a eles, fazer o mesmo. E sempre estender a mão quando eles pedir ajuda, eles quiser ajuda, mas sempre impondo respeito, porque até Jesus nos respeita. Então, que nós sabemos ser justo até conosco, ser justo com os outros conosco, impor respeito e sempre ser firme, quer ajuda, mas aceita os meus métodos, aceita andar com Jesus, aceita as orientações de Deus, obedeça, senão não vai receber a bênção, porque Deus, ele sabe o que é melhor pra gente. Ele coloca regras, digamos assim, não vamos falar regras, mas princípios, porque ele sabe o que é melhor pra nós. Então é isso, irmãos, que nós possamos refletir na empatia e sempre ajudar os outros e não se igualar aos outros no egoísmo, na rejeição.